Senhor. Aleluia! Feliz em rever Gabriel, Tiago, Emilton, dei todos os irmãos. Dei um prejuízo ainda há pouco na casa do Pablo. Dei lugar forte lá um pouquinho. Agradeço pela hospitalidade, que Pablo nos concedeu. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Amém. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 16, 17, versículo de número 24, 27 e 28. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Versículo de número 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Versículo de número 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Vamos repetir o versículo de número 27, no 3, bem forte, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mais uma vez, alto e bom som. 1, 2, 3. E o meu tabernáculo Estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Graças a Deus. Agora olha para esse tema maravilhoso que foi proposto pela igreja. João 8, 32. 3 bem forte, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Verdade esta que está sobre as suas mãos nesta noite. Tomai o seu assento, por gentileza. Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria, irmãos, que vocês me dessem só um pouquinho da sua atenção. Eu sei que a hora já está bastante avançada. Prometo não me demorar e serei direto naquilo que Deus propôs ao meu coração para esta noite. Estava orando ao Senhor quando Deus falou ao meu coração através desse texto a qual acabamos de citar aqui hoje. Eu creio que foi Deus que propôs esse tema no coração de toda a igreja para que esse evento viesse a ser realizado. Eu tenho a legítima certeza que esta noite, uma vez mais, o Senhor não vai dispensar esta igreja com as suas mãos vazias. A palavra fala aquilo que lhe apraz, e com certeza os irmãos sairão daqui saciados da palavra do Senhor. Quando nós lemos o texto de João, capítulo de número 8, versículo 32, falando sobre conhecer a verdade, e que esta verdade traria a libertação para a raça humana. Se os irmãos repararem na epígrafe do texto, vai falar que o Senhor estaria explicando e mostrando quem são os verdadeiros filhos. Porque nos dias que nos antecedem dentro da casa do Senhor, cada dia que passa, por incrível que pareça, dessa, e encontrarmos pessoas aqui esta noite que podem se intitular em ser verdadeiros.
eu não vos conheço. Eu creio que o ministério também não vos conhece em seus afazeres, no seu dia a dia. Mas tem um aqui presente esta noite que sonda a tua casa, aonde você se localiza. Ele sabe o que você faz no seu colégio. Ele sabe quem é você no seu quadro de amizades. Ele sabe quem é você no meio da sua parentela. Ele sabe quem é você fora da visão dos seus líderes. Existe um aqui nesta noite que sonda não somente a minha alma, mas também sonda a tua alma. Sabemos que o Verbo está presente aqui sobre esta casa. O nosso Cristo, ele se revela através da sua palavra. E a palavra que Deus propôs ao meu coração para esta festa, em falar de conhecer a verdade, e que a verdade traria libertação para a nação brasileira, traria libertação para os outros povos, traria a libertação para este mundo. Deus fala ao meu coração a respeito da visão de Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Para alguns leitores do livro de Ezequiel, nós vamos observar que o Senhor chama Ezequiel de atalaia. E a responsabilidade de um atalaia naquela época não era uma responsabilidade fácil de lidar. Ele era o principal alvo dos inimigos das redondezas, mas também a sua função dava autonomia para manter a nação em segurança. Em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número, vai dizer o seguinte: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para adverti-lo do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Então essa era a responsabilidade que estava nas mãos de um jovem de 25 anos de idade. Sabemos que o ministério de Ezequiel não foi muito extenso. Ele teve pelo menos 22 anos de sua vida para poder propagar a palavra. E nós vemos pessoas que se preocupam em orar ao Senhor, para que o Senhor venha conceder a palavra certa para o culto provedor da casa do nosso Deus. E Deus, ele falar ao meu coração da seguinte forma: no capítulo de número 37, do versículo 1 ao 6, o Senhor, ele apresenta a visão e instrui o profeta Ezequiel. A partir do versículo 7 ao versículo de número 10, Ezequiel agora ele interage com essa visão. A partir do versículo de número 10, através do versículo 11, 12, 13 e 14, Deus agora ele vai trazer a interpretação da visão do vale de ossos secos. O Senhor pega Ezequiel, pega o seu espírito, conduz no meio desse vale, e o Senhor começa a palestrar com ele dentro desse vale. Ezequiel contempla aquele horror que estava sobre aquele vale. Só que mais adiante ele vai entender que aquele vale e também aqueles ossos estavam representando totalmente a casa de Israel. Eles estavam mortos espiritualmente falando. Só que quando nós começamos a observar esse texto e vemos compreender que essa visão parte de um termo escatológico, quando o Senhor fala a respeito da visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, ele estava mostrando para Ezequiel sobre o reino futuro e também sobre o reino presente. Ele estava mostrando a condição da sua nação. Ele estava mostrando como os escolhidos do Senhor se encontravam. E ele também estaria mostrando para Ezequiel o que iria se suceder futuramente, ou o que vai se suceder. Nós vemos o cumprimento ou o começar dessa visão em 1948, quando a nação israelita começa a ser restaurada geograficamente. Nós começamos a observar que os ossos começaram a se voltar para o seu devido lugar. Ele contempla aquela visão e ele profetiza sobre a ordem do Senhor. Quando ele profetiza, cada osso junto ao seu osso, um exército se forma, o esqueleto ele fica untado, cada osso vai para a sua juntura. E o Senhor continua a falar com Ezequiel naquele vale face a face, e pede para ele continuar a profetizar no meio daquele vale sobre a ordem do nosso Senhor. E Ezequiel continua
os irmãos conhecem muito bem a história. Nervos surgem do nada, a carne toma o seu devido lugar, a pele volta ao normal, o exército se coloca de pé. Ezequiel continua a profetizar. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se aposta daquele exército e eles passariam a ter vida. Só o que me chama mais atenção nesse texto é quando o Senhor pega Ezequiel no capítulo de número 37, a partir do versículo de número 9, diz assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem 2, 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Agora no versículo de número 11, apenas a parte B e C: os nossos ossos se secaram. Ou que 4 ventos, ou que eles representam para aquela nação, para o mundo nos dias de hoje. Vocês vão ver sobre esses 4 ventos no livro de Jeremias, mas também vão ver no livro de Daniel. Daniel capítulo de número 7 em diante, os irmãos vão ver uma visão que Daniel ele tem em seus sonhos, e ele consegue contemplar os ventos, os 4 ventos vindo sobre o mar em forma de bestas, e o Senhor fala com ele no versículo do número 17 de Daniel capítulo 7, que esses 4 ventos que vem representado pelo Espírito do Senhor com autorização dele, representam 4 reinos distintos. O primeiro reino representa o Império Babilônico, que ele virá como leão com asas de águia. Representa o Medos e os persas, que ele viria como urso contra aquela nação. O terceiro reino representa a Grécia sob o domínio de Alexandre o Grande. E o quarto, último, mais temeroso, que veio devastando a nação por completa, é constituído por nome do Império Romano. E até hoje nós podemos observar que a nação israelita passa por esse encalço através desse império que assolou a nação Israel antes do período do cativeiro e até agora, os nossos anos que se sucedem. O Senhor estava mostrando para Ezequiel que aquela nação havia se distanciado dos seus princípios, deixaram de lado por um momento em conhecer a verdade, começaram a adorar outros deuses, começaram a se envolver no meio dos sepulcros, e Oséias vai dizer isso, começaram a se envolver com a parte do espiritismo, começaram a conversar com mortos, começaram a oferecer sacrifícios no meio dos jardins, começaram a ir no meio das matas virgens, e começaram a fazer sacrifícios não para o Senhor, mas para os deuses pagãos. E hoje em dia nós constituímos eles por Satanás, e sabemos que muitas pessoas hoje em dia diz que é Deus que está falando, e nós sabemos que não é. Diz que é Deus que está ordenando, e sabemos que não é. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão dentro da casa do Senhor, mas lá fora também adoram outros deuses. A sua cabeça, o seu corpo está aqui dentro, mas a sua mente, o seu coração está voltado para este mundo. Quando o Senhor fala a respeito dessa visão, Ele está falando que a nação, ela se levantaria, os ossos iriam se untar novamente, um exército seria formado, mas seria necessário, por autorização divina, os 4 ventos soprarem sobre aquela nação, guiado pelo Espírito do Senhor, para que houvesse mundo. Quando fala de toda a casa de Israel, não está falando somente da nação israelita, está falando das pessoas de Gardênia Sul, está falando das pessoas da localidade de Maricá, que é onde eu resido, está falando das pessoas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, está falando do Brasil, está falando do mundo inteiro. Quando o Senhor, e eles serão um só, como o Pai é com o Filho. O reino estava dividido como está nos dias de hoje. Existia a nação do norte e a nação do sul. O reino foi dividido desde a de Salomão, como hoje ainda continua dividido. O Senhor estava dizendo a Ezequiel: vai chegar um tempo que a nação vai despertar, o vento já está soprando e eles estão entendendo o que está acontecendo. Mas prepara o teu coração, Ezequiel, porque o que eu tenho para a tua alma é coisa grande. Não existirá mais 2 reinos, não terá mais nenhum rei. O povo vai entender o que está acontecendo, eles
estão desapercebidos, mas eu te digo, Ezequiel, através da verdade que virá, eles vão alcançar a libertação. E eu te digo nesta noite de festa: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ela vai te libertar do pecado, ela vai te libertar da angústia, ela vai te libertar do jugo pesado, ela vai te libertar, ela vai te libertar, ela vai te libertar. Sabe por quê? Está chegando o momento, nação de Gardênia, está chegando o momento, nação brasileira, que Jesus Cristo, o descendente de Davi, ele vai descer, vai assumir o seu trono, e não vai haver mais divisão, não vai haver, não vai haver, não vai ter mais divisão, não vai ter mais divisão, não vai existir mais Assembleia de Deus, não vai existir mais Igreja Universal, não vai existir mais Batista, não vai existir Congregacional, não vai existir Wesleyana, não vai existir Metodista, não vai existir, não vai existir, não vai existir. Só vai existir um povo que adora o Senhor, só vai existir um povo que anda na verdade, só vai existir. Ai, cadê esse povo? Cadê esse povo nessa noite? Deus vai te arrancar e vai te fazer só um. Céu e canto garamá. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Essa visão fala sobre a volta do nosso Senhor, tomando posse daquilo que é dele por direito. E ele fala: eu vou mostrar, João, quem são os meus verdadeiros filhos. Existem pessoas dentro da casa do Senhor que são pessoas contratadas, mas não são filhos. Acham até que são, mas não são filhos. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Lembra de Noé? Quando ele começa a construir a arca, alguns historiadores vão dizer que no início da construção ele teve que contratar pessoas especialistas na área, porque os seus filhos ainda não haviam nascido. O seu filho mais... E não eram os seus próprios filhos, mas os filhos nascem. Deus dá uma trava, pede para ele dispensar quem era contratado e quem se achava que era especialista na área. E agora coloca os seus filhos para trabalhar dentro da sua casa. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que causam essa divisão, achando que é alguém. São pessoas especialistas. É especialista em pregar, é especialista em trazer revelação, é especialista em profetizar, é especialista em louvar, é especialista em tocar, é especialista em reger, é especialista em tudo que coloca as suas mãos. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que a era dos especialistas acaba de se romper, porque os filhos do Senhor já nasceu há muito tempo. Nós estamos aqui vestindo a camisa de João 8:32, andando